34º dia. Êxodo 17. O povo de Israel saiu do Egito de Sim, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e lhe disseram: "Dê-nos água para beber." Moisés respondeu: "Por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova?" Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: "Por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede? A nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras?" Então Moisés clamou pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Ele disse: "O que é que eu faço com esse povo? Mais um pouco e eles vão querer me matar a pedradas." O Senhor disse a Moisés: "Escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber." E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: "O Senhor está com a gente ou não?" Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: "Escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus." Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele baixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: "Escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas." Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: "O Senhor Deus é a minha bandeira." Depois disse: "Segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas." Êxodo 18. Jetro, o sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel. E soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Então ele foi para o lugar onde Moisés estava, levando Zípora, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zípora e os 2 filhos dela para a casa de Jetro. O nome de um deles era Gerson, pois Moisés tinha dito: "Sou hóspede em terra estrangeira." O nome do outro era Eliezer, pois Moisés tinha dito: "O Deus do meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito." Jetro, o sogro de Moisés, foi com a mulher e os 2 filhos de Moisés para o deserto, onde Moisés estava acampado, no monte sagrado. Ele havia mandado um recado a Moisés, dizendo que estava chegando com a mulher e os seus filhos. Então Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se ia bem de saúde, e depois eles entraram na barraca de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor Deus, por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios.
Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e como o Senhor os havia socorrido. Jetro ficou muito contente com tudo que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito, e disse: Louvado seja o Senhor Deus, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do rei. Agora sei que o Senhor é mais poderoso do que todos os deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios, quando eles os trataram com tanto desprezo. Em seguida, Jetro trouxe uma oferta para ser completamente queimada e animais para serem mortos como sacrifício a Deus. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele para comer a refeição sagrada. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou: Por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite? Moisés respondeu: Eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo e explique os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jetro disse: O que você está fazendo não está certo. Desse jeito, você vai ficar cansado demais e o povo também. Isto é, muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também leve a ele os problemas deles. Você deve ensinar-lhes a lei de Deus e explicar o que deve fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo. Chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim, será melhor para você, pois eles os ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado, e todas as pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Moisés aceitou o conselho de Jetro e escolheu homens capazes entre todos os israelitas. Ele os colocou como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles sempre julgaram as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Então Moisés se despediu de Jetro e Jetro voltou para casa. Mateus 18. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta estará recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creram em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos, os dois pés e ser jogado no fogo eterno.
Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter os 2 olhos e ser jogado no fogo do inferno. Cuidado, não despreze nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa desta ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também, o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês 2. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve com você ou 2 pessoas para fazer com que as Escrituras Sagradas mandam. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas, se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Então, Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe deviam milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve, pague o que me deve. Então, o meu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí, o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado, até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso o que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão.